Adivinha só, eu perguntei aqui pro chat GPT quais são os 5 melhores aparelhos do Brasil hoje até R$ 2.000. E eu vou te mostrar aqui já já quais são as 5 opções que ele me mostrou aqui. E eu vou te falar, realmente essas opções, elas estão entre as mais vendidas de todas as lojas aqui da internet, nos principais marketplaces, Amazon, Mercado Livre, Shopee, Magalu, entre outros. E eu perguntei para ele o porquê disso, né? Quais são os critérios que ele utilizou para fazer essa lista para mim. E eu vou te mostrar aqui. Desempenho, que é processador mais memória RAM, tela de qualidade, bateria e carregamento, câmeras equilibradas, atualizações e suportes aqui no Brasil e também preço, ou seja, relação custo-benefício. Qual é o custo daquele aparelho em relação à quantidade de benefícios que ele traz? Então, meu amigo, minha amiga, se você está pensando em comprar um aparelho de até R$ 2.000 e se sente perdido sem saber qual é a melhor opção, tenho certeza que esse vídeo aqui ele vai te ajudar. Ele é obrigatório para você saber e você vai conferir aqui comigo nesses modelos que as características deles realmente não mentem. Então vamos lá? Bom, a primeira opção é imbatível, o Moto G86. Para começar, como a gente pode ver, ele é um aparelho que tem esse design lindo aí, que eu acho bonito demais. Tem diversas opções de cores, é um aparelho fino, quadrado, muito bonito. Dá para ver que ele tem um acabamento no design realmente parrudo. O segundo ponto é a tela desse aparelho, que entrega uma tela de excelente qualidade. A gente está falando aqui de uma tela POLED com HDR10 Plus de 120 Hz de taxa de atualização e 6.7 polegadas de tamanho. Ou seja, a gente tem aqui uma tela com cores de excelentíssima qualidade, bastante brilho, bastante velocidade, é uma tela extremamente fluida, muito bom para jogar, muito bom para você utilizar para leitura, para uso de vários aplicativos multitarefa, uma tela rápida. Além de ser também bastante resistente, já vem com aquela tecnologia de você poder tocar na tela com a mão molhada. Em relação a desempenho, é um aparelho que realmente não deixa a desejar. Ele vem com um processador Dimensity 7300, que é um processador que faz ali mais de 600 mil pontos no AnTuTu Benchmark, beirando os 700 mil. Ou seja, dá para você fazer edição pesada de vídeo, dá para você utilizar multitarefa, dá para você rodar qualquer jogo da Play Store sem nenhum problema, ainda que os gráficos não estejam no máximo, porque não é um topo de linha, vai rodar muito bem, obrigado. Além disso, meus amigos, ele já vem com 8 GB de RAM e você pode pegar mais até 16 GB da memória virtual, ou seja, do armazenamento interno, levando o aparelho para até 24 GB de memória RAM. Lembrando que ele vem com 256 de memória interna, então não vai fazer muita diferença. Dessa maneira, com 24 GB de RAM, né, usando ali a física mais a virtual, o aparelho fica realmente muito parrudo, com um processador muito potente para a linha de intermediário, que permite você rodar qualquer jogo tranquilamente, com ótimo desempenho, associado a essa quantidade de memória RAM e também a uma tela fluida de 120 Hz, realmente uma performance muito fluida nesse aparelho que, na minha opinião, não deixa a desejar. É muita memória RAM para um aparelho intermediário. O próximo ponto é as câmeras, e aí esse aparelho realmente começa a deslanchar. Ele vem com a câmera principal da Sony de 50 megapixels com estabilização ótica de imagem e que grava em 4K, meus amigos. Sim, um aparelho de mais ou menos 1.700 conto que grava em 4K com uma câmera de altíssima qualidade da Sony e também com recursos de inteligência artificial para aprimoramento das imagens e vários outros recursos para edição. Além de vir, claro, com a estabilização ótica de imagem, que é um diferencial para você ter imagens estáveis ali e nítidas, né, sem aquela tremedeira. Então, perfeito também para quem gosta de fazer ali conteúdo, por exemplo, para as redes sociais. É um aparelho que não deixa a desejar. A câmera frontal é de 32 megapixels, muito boa também para videochamada, para selfie e também para vídeos e até para produzir conteúdo também para as redes sociais. Então, na minha opinião, é um aparelho muito equilibrado. Para fechar com chave de ouro, é um aparelho que vem com uma bateria de 5.200 mAh, que apesar de não ser a maior do mercado, ela já está ali entre as melhores, que é uma bateria suficiente para um uso de moderado para intenso ali durante todo o dia. Ou seja, é uma bateria muito boa, muito decente para esse aparelho, que realmente também não deixa a desejar. Dessa maneira, realmente consolida o aparelho como a melhor opção hoje, na minha opinião, em relação ao custo-benefício. A gente está falando de um aparelho que custa em média 1.700 conto, ou seja, R$ 1.700, um aparelho que entrega tudo isso que você viu agora. Será que vale a pena? Bom, lembrando, o link dele com a melhor oferta está aqui na descrição. Agora vamos falar do segundo colocado. E adivinha só, pessoal, o segundo colocado também é da Motorola. A gente está falando aqui do Moto Edge 60 Fusion, que também foi lançado recentemente, assim como o anterior que a gente acabou de falar. O diferencial desse aparelho aqui é o design incrivelmente lindo com a tela curva, né? Como a gente falou, é um aparelho Edge, ele vem com a tela curva, que tem essa tela maravilhosamente linda, que muita gente gosta. Eu, particularmente, acho bonito demais. É muito lindo, apesar de ser um desafio ali para colocar película, mas é um aparelho que realmente veio lindo demais e também tem 3 opções de cores, que é perfeito para esse design aí. Em relação à tela, a mesma coisa. A gente tem uma tela de 6.7 polegadas, POLED, de 120 Hz de taxa de atualização, também com HDR10 Plus, ou seja, uma tela de excelente qualidade. A gente nem precisa repetir aqui, uma tela que não deixa a desejar em nada, até mesmo para os usuários mais exigentes. Em relação a desempenho, esse cara também vem com Dimensity 7300, o mesmo da versão anterior que a gente falou agora,
que faz ali em seus 650 mil pontos no AnTuTu Benchmark, mais ou menos, que é um aparelho que vai dar um ótimo desempenho ali para jogo, para multitarefa, né, indubitavelmente. Ele vem com 8 GB de RAM e você consegue pegar mais 8 GB de RAM da memória virtual, expandindo ali para até 16 GB de RAM, que apesar de não ser 24, quanto na versão anterior, também já garante, vamos combinar, uma performance muito boa. Tela de 120 Hz, processador decente e até 16 GB de RAM não é para sofrer, né, meu amigo? Mesmo usando multitarefa ou qualquer jogo pesado. Então, acho que nesse ponto a Motorola equilibrou demais os seus aparelhos para não deixar a desejar para os seus usuários. Se você já tem um aparelho desse, me diz aqui nos comentários qual é a tua opinião e se realmente é bom mesmo. Em relação à câmera, a gente tem um pacote muito idêntico. Câmera Sony de 50 megapixels com inteligência artificial, grava em 4K, com estabilização ótica de imagem. É um aparelho que entrega qualidade de imagem muito nítida, muito fiel à realidade e de excelente qualidade, como já é conhecido da Sony, né? A marca ali que faz as câmeras que gravam os filmes de Hollywood, né? Então a gente sabe que tem o que há de melhor em relação a câmeras nesse aparelho também. E também a câmera frontal de 32 megapixels. A bateria dele é idêntica, 5.200 mAh, e aqui a gente também não tem que se preocupar com bateria. Ele tem uma bateria decente o suficiente para o dia todo ali, sem preocupação. Apesar de ser um pouquinho mais caro que a versão anterior, a gente está falando de um aparelho que custa em média R$ 2.000, ele é porque ele já está ali numa linha mais intermediária da Samsung, né? Devido principalmente ao seu design. O grande diferencial desse mesmo em relação ao anterior é basicamente a tela Edge, né? A tela curva. Esse realmente é o ponto principal que diferencia esse aparelho, né? Faz com que ele deixe de ser um aparelho comum para ser um aparelho realmente diferenciado, com esse acabamento mais premium, né? Da linha Edge, totalmente diferenciada, mais sofisticada. Então é muito para quem gosta realmente. Se você gosta dessa tela Edge, se você sonha em ter essa tela, né? O aparelho com essa tela mais bonita, curva ali na lateral, é um aparelho que realmente vale muito a pena considerar e é o que diferencia ele da versão anterior, que é até um pouco mais barata que a gente falou aqui. Agora vamos falar do nosso terceiro colocado. Esse não vai surpreender ninguém, todo mundo vai combinar e talvez até esperasse que ele fosse o primeiro colocado. Mas em relação ao custo-benefício, essa é a colocação dele, depois você me diz aqui se realmente está correto ou não. A gente está falando do Galaxy A17 5G. Sim, meus amigos, um dos principais aparelhos de entrada da Samsung, que realmente é rei da internet. É um dos aparelhos mais vendidos da internet, se não for o primeiro lugar no Brasil, e que agrada a todo mundo. Esse aparelho aqui, ele entrega muito para a faixa de preço dele, nem parece um aparelho de entrada, e você vai entender por quê. Primeiro vamos falar do design desse aparelho. Também é um aparelho muito bonito, muito equilibrado, com um acabamento muito bonito, chique, sofisticado, premium, apesar de ser um aparelho de entrada. Além disso, ele vem com uma tela de excelente qualidade que a gente encontra em aparelhos topo de linha, uma tela Super AMOLED de 6.7 polegadas, com 90 Hz de taxa de atualização e com proteção Gorilla Glass Victus, ou seja, é uma tela de excelente qualidade, uma tela Full HD Plus, muito nítida, com cores muito vivas, vibrantes, quase 1000 nits de brilho máximo ali, ou seja, ele tem um alto brilho que dá para utilizar mesmo debaixo do sol e ainda tem uma super resistência. Além de vir também com IP54, que garante ali proteção contra respingos de água e também poeira, beleza? Em relação a desempenho, ele é claramente inferior às versões anteriores que eu falei, porém ele é um aparelho de entrada, não é um intermediário. Ele vem ali com o Exynos 1330, que faz ali cerca de 400 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Nessa categoria, a gente pode até falar também que ele é um dos melhores, um dos mais competentes, que dá para você rodar qualquer jogo, afinal ele vem com excelente tela, fluida, grande e muito boa também, em relação a cores vívidas, né, e vibrantes também, até melhor que os anteriores nesse sentido. Mas na versão de 128 GB ele vem com apenas 4 GB de RAM, o que pode ser pouco para muitos usuários, apesar de você conseguir dobrar, né, para até 8 GB também utilizar na memória virtual. Mas esse aparelho também tem a versão com 8 GB de RAM e 256 de armazenamento. Aí realmente o aparelho já fica muito mais parrudo, com a tela de 90 Hz, 8 GB de RAM e um processador que faz mais de 400 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Aí realmente dá para você usar tranquilo ali multitarefas, jogos pesados, usar bem no dia a dia, sem sentir nenhum problema de lentidão, travamento, né, ou engasgo. Se bem que a versão 4G, se bem utilizada, também não dá para sofrer, tá, pessoal? É um dos aparelhos mais vendidos na internet, comprovando que realmente é uma opção muito boa e muito otimizada da Samsung. Em relação à câmera, a gente tem uma câmera principal de 50 megapixels que grava em Full HD como resolução máxima, com estabilização de imagem e também conta tanto na câmera principal quanto na frontal com recursos de inteligência artificial. A gente sabe que a Samsung é a rainha da inteligência artificial nos aparelhos hoje, então inteligência artificial é o que
não falta nesses aparelhos. Então ele entrega câmera muito boa, muito decente. Na verdade, desde o A13, que foi um aparelho que eu já tive uns anos atrás, ele já tinha uma câmera muito boa, inclusive frontal. Então imagino que hoje a do Galaxy A17 deve estar excelente. Afinal, a gente está falando de 4 versões ali depois. E se a gente olhar aqui dentro do Mercado Livre, por exemplo, é um aparelho que tem 4.9 de 5 estrelas. É praticamente a avaliação máxima, é quase unanimidade de que todo mundo que usa esse aparelho gosta dele. Então é um aparelho muito sólido, quem compra não precisa se preocupar. A bateria também não deixa a desejar, é aquela padrão de 5.000 mAh da Samsung, que dá ali razoavelmente bem para o dia todo. Não é as maiores baterias de 6.000 mAh no mercado, porém é uma bateria decente para o dia todo. Além disso, a gente está falando que é um aparelho que na versão de 4 GB com 128 está custando na faixa de R$ 1.100, o que acaba sendo uma opção realmente boa para o que esse aparelho entrega. Um aparelho novo, atualizado, que vai receber vários anos de atualização e que também é bastante resistente e tem um desempenho muito decente para a atualidade. Ou seja, é um aparelho que você não gasta muito, mas tem uma entrega realmente sólida e bem robusta ali para essa faixa de preço de R$ 1.000, que na minha opinião também não deixa a desejar, além de ser um aparelho realmente muito bonito. Mas me diz aqui, o que é que você está achando dessas 3 opções até agora? Eu quero saber a tua opinião, me diz aqui nos comentários. Bom, o quarto colocado aqui, colocado pelo nosso colega ChatGPT, foi o Galaxy A26, que também é um aparelho recém-lançado da Samsung, há poucos meses atrás, é um dos lançamentos, e aqui ele é um aparelho mais intermediário, né? Ele já não é mais o aparelho de entrada da marca. A gente já está falando aqui também de um aparelho que conta com o mesmo design do anterior, um design muito bonito, um acabamento mais premium, né? Que realmente já parece que é um aparelho mais sofisticado, né? De qualidade superior. O ponto negativo nesse aparelho, na minha opinião, é a câmera em formato de gota na parte frontal. Eu acho que isso a Samsung já poderia ter atualizado para pelo menos aquele furo básico na tela. Fora isso, é um aparelho muito bonito também. E assim como no A17, a gente está falando aqui de um celular que tem a mesma tela, uma tela Super AMOLED de excelente qualidade, com até 120 Hz de taxa de atualização, uma tela ainda mais rápida, ainda mais fluida e 6.7 polegadas, ou seja, de tamanho. Uma tela realmente muito boa. Ótima para quem gosta de jogo, ótima para quem gosta de leitura, assistir vídeo, filme, série. Uma tela grande, com uma qualidade de imagem excepcional, bastante nitidez, resolução Full HD Plus também. Quanto a desempenho, o Galaxy A26 vem com Exynos 1280, que é um processador também intermediário da Samsung, com a performance levemente superior ao do Galaxy A17, beirando ali os 500 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Além disso, a versão mais comum desse aparelho é a com 8 GB de RAM, mais 256 de memória. Além da tela rápida de 120 Hz de taxa de atualização, garante para esse aparelho realmente um bom desempenho, alta fluidez, para ninguém se preocupar, até mesmo os usuários mais exigentes dessa linha intermediária. É um aparelho que tem uma relação custo-benefício muito boa, a gente vai falar do preço dele já já, mas antes a gente precisa falar da câmera. É um aparelho que já grava em 4K na câmera principal de 50 megapixels com inteligência artificial e que também já vem com estabilização de imagem. Ou seja, é uma câmera, meu amigo, que não deixa a desejar em nada, feito principalmente para um aparelho intermediário de 1.700 conto, que é a média de preço desse aparelho. Inclusive, estou deixando o link dele aqui na descrição com o cupom de desconto. Basta você aplicar na hora de comprar. Lembrando que essas ofertas e cupons a gente não tem como garantir, né, pessoal? A loja pode mudar a qualquer momento, então seja rápido aí e garanta enquanto ainda está disponível. A câmera frontal desse aparelho é de 13 megapixels e filma em Full HD, uma resolução muito boa para videochamada e até mesmo para produzir conteúdo para internet, beleza? Não deixa a desejar. A bateria dele é a bateria básica da Samsung de 5.000 mAh, que não é a melhor do mercado, mas também está longe de ser a pior. É uma bateria ok, decente para o dia a dia ali, para você passar o dia todo, né, trabalhar fora de casa e chegar ali à noite já botar o aparelho para carregar de novo. Ou seja, é uma bateria sólida que não te deixa na mão, apesar de não ser uma super bateria para 2 dias, por exemplo. Agora vamos falar do nosso quinto colocado, que não menos importante, é o Realme 15T, uma marca que inclusive está crescendo cada vez mais no Brasil e fidelizando ali os seus fãs. Esse aparelho também tem um design muito bonito, apesar de ser uma imitação clara aqui do iPhone. É um aparelho realmente muito bonito, pessoal, e que tem agradado muitas pessoas. Ele vem com uma tela AMOLED de 4.000 nits de brilho máximo, ou seja, um alto nível de brilho para você utilizar o aparelho tranquilamente na rua, sob forte luz solar, que você consegue enxergar bem, porque ele tem um pico de brilho realmente muito alto. O ponto forte desse aparelho eu poderia dizer aqui que é a bateria de 6.550 mAh e um carregamento de até 45 watts, que faz com que esse aparelho tenha uma bateria boa ali para o dia todo, até para com uso intenso. Mesmo para usuários que usam muito, que fazem uso intenso, essa bateria realmente consegue dar conta e ela tem um carregamento rápido, que é uma grande vantagem também. Tem IP66, IP68 e IP69 que garante muita proteção contra água,
poeira e também as câmeras desse aparelho são de muito boa qualidade. Ela vem com a câmera principal e a frontal de 50 megapixels com recursos também de inteligência artificial. Ou seja, é perfeito ali para você fazer edição de imagem, né? Utilizar recursos para melhorar a qualidade da imagem. Quanto a desempenho, esse aparelho aqui vem com 8 GB de RAM e 128 de armazenamento. E um processador MediaTek Dimensity 6400 Max, que faz ali, pessoal, mais de 600 mil pontos no do benchmark, que entrega realmente uma qualidade de desempenho muito boa, principalmente associada à tela rápida de 120 Hz taxa de atualização desse aparelho, mais os 8 GB de RAM, que faz com que o aparelho realmente tenha um desempenho robusto para um intermediário no dia a dia. Perfeito para uso de multitarefa, vários aplicativos simultaneamente, edição de imagem e vídeo e principalmente, claro, jogar qualquer jogo de forma tranquila, com um processador realmente bom, decente, com bastante memória RAM e uma tela de excelente qualidade e rápida. Então também é um aparelho que merece estar no nosso top 5 aqui, tá? Um aparelho que hoje está custando em torno de R$ 1.700, R$ 1.800. Inclusive, nesse momento que eu estou gravando aqui, no Mercado Livre, ele está com um cupom de 300 off. Eu não sei até quando vai estar disponível, mas eu estou deixando o link aqui na descrição dessa oferta. É só você clicar e lá marcar a opção aplicar 300 off, que você consegue comprar esse aparelho ainda mais barato. Bom, eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado. Se você gostou, me diz aqui nos comentários qual foi a sua melhor opção ou a sua opção preferida aqui do vídeo, né? Ou que você achou que tem a melhor relação custo-benefício. Bom, o intuito do nosso canal aqui é estar sempre trazendo informação atualizada e te ajudar. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa teu like, vai te custar nada e vai nos ajudar demais. E também toca no sininho para você ser notificado pelo YouTube dos meus próximos vídeos e não perder absolutamente nada. Aqui na descrição, além do link das melhores ofertas que eu encontrar desses aparelhos com cupom de desconto, como eu já falei aqui, eu vou deixar também o link do nosso canal no Telegram, o link está na descrição, e também o link do nosso site, zoneinsider.com, onde a gente tem ficha técnica completa, análise, notícias e ofertas lá que realmente vão te ajudar. Você vai gostar demais do nosso site, com conteúdo muito atualizado, muito completo e bem detalhado para você se manter sempre bem informado e atualizado sobre os melhores smartphones do mercado. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Fica ligado nos vídeos que vão aparecer aqui agora. Até o nosso próximo vídeo aí, se Deus quiser.